Cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Marcos capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16, diz assim a leitura do texto: Traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Amém? Meus queridos irmãos, oremos. Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos pela leitura da tua palavra, pelo privilégio que temos de estar em liberdade de culto, em comunhão com a igreja, em união com os irmãos, e aqui, ó Deus, poder ser ministrado pela tua palavra. Por isso clamamos ao teu Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento, que traga cativo o nosso entendimento diante da tua palavra, e que nós venhamos sair daqui sem nenhuma sombra de dúvida daquilo que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para as nossas crianças e para a nossa igreja. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí comemorando o mês da família, né? E domingo passado nós tivemos um culto muito especial, o culto do Dia das Mães, e falamos então sobre Ana, que era uma mulher fervorosa, paciente, cheia de fé, que chorou de tristeza, mas depois chorou de alegria, porque a sua oração foi ouvida. Hoje, dando sequência ao mês da família, eu quero pregar sobre a importância dos filhos. E o título desse sermão é uma citação do próprio Senhor Jesus Cristo, na qual ele disse: Deixem vir a mim as crianças. Deixem vir a mim as crianças. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a pensar um pouquinho sobre a importância das crianças. A importância das crianças na família, a importância das crianças na sociedade, a importância das crianças na igreja, a importância das crianças para o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, irmãos, e talvez se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que as crianças elas têm um lugar de destaque no reino de Deus. Jesus Cristo, no versículo 15, ele disse o seguinte: Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Olha que revelação gloriosa. As crianças, elas têm um lugar de destaque no reino de Deus. A Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Nós conhecemos esse versículo de cor, mas muitas vezes não paramos e não prestamos atenção no que nós falamos. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos, eles são do Senhor. Os nossos filhos, eles são do Senhor. É Deus quem nos presenteia com os filhos. O galardão é uma recompensa. Os filhos são uma recompensa. As crianças representam aí, meus queridos irmãos, uma continuidade daquela família. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz que o homem, ele iria se multiplicar na terra, e Deus fez o homem e a mulher, e os dois unidos, juntos, formam um casal, e esse casal tem filhos, e agora uma família. As crianças simbolizam a continuidade daquela família, daquele sobrenome, daquela geração. Glória a Deus. Deus já me deu 2 flechas para colocar na minha aljava, que é o Heitor e o Estevão, que vão continuar esta geração. E louvado seja Deus, os dois são a cara do Pai. E eu postei uma foto no grupo da igreja para comprovar que os dois, tanto o mais moço quanto o mais velho, são a cara
do Pai. O Pai ama eles. As crianças representam essa continuidade. Nós que somos pais, somos tutores. Nós somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Veja o que Salomão disse lá em Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, claro que pode acontecer de um filho ser criado na presença do Senhor e se desviar, mas as chances são muito pequenas, as chances são menores. Eu me lembro, irmãos, que há um tempo atrás, a maior preocupação da igreja, e os irmãos que estão aqui hão de concordar comigo, que a maior preocupação da igreja eram os jovens. E todo mundo chegava e falava: nós precisamos fazer programação para os jovens, nós precisamos fazer culto para os jovens, nós precisamos enredar os jovens, porque o mundo está cheio de armadilhas atrativas para oferecer lá fora, e a igreja precisa se preocupar com os jovens. Depois, não há muito tempo, nós enfrentamos uma nova realidade, e agora era com os adolescentes, porque as armadilhas ficaram atrativas para os adolescentes também. Antes os adolescentes eram menosprezados, agora a igreja abriu os olhos para o ministério dos adolescentes, e nós precisamos envolver os adolescentes. Por quê? Porque o inimigo está montando armadilhas cada vez mais atrativas lá fora para os adolescentes. Mas a realidade mudou, meus queridos irmãos. A realidade mudou. A preocupação agora são as crianças. As crianças. O problema é que talvez nós não estamos prestando atenção nas nossas crianças. Mas tem crianças aí, irmãos, de 3, 5, 7, 8 anos, que fazem cada pergunta, que lhe dão cada resposta, que têm uma visão de mundo, que te embaraçam, que fazem umas perguntas que você fala assim: rapaz, talvez nem o Einstein conseguiria responder essa criança. E a igreja está com os olhos tapados para as crianças, enquanto o mundo não está. Enquanto o mundo abriu os olhos a tempo para as crianças, e a internet está aí cheia de conteúdo, e mais conteúdo ruim, que induzem as nossas crianças ao pecado. E nós precisamos nos atentar para isso. As crianças têm sido vítimas de duros ataques das trevas. Elas têm tido o seu direito de ser crianças roubado por pessoas depravadas, pessoas com influência, com dinheiro, partido político, instituições que trabalham dia e noite para corromper a infância das crianças. E se você prestar atenção, você vai ver que o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Existem movimentos, LGBTQI+, por exemplo, que querem a todo custo erotizar as crianças. Essa maldita pauta da ideologia de gênero, que tem assolado as escolas, e agora as crianças, e é educado na cabecinha deles que eles têm o direito de escolher o que eles querem ser. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer: menino nasce menino, menina nasce menina. Existe um tempo, sim, que os pais precisam sentar com os filhos e falar sobre a sexualidade, mas tudo existe um tempo e uma fase, uma hora da vida. Nós temos um estatuto da criança e do adolescente que parece estar com os olhos tapados para as barbaridades e barbáries que acontecem dentro das escolas, Brasil afora, onde crianças pequenininhas estão rebolando e dançando funk, aprendendo coreografias que sensualizam e erotizam a criança. E o inimigo tem se levantado com ataques terríveis. Pessoas que trabalham contra as crianças. As crianças, por vezes,
estão sendo erotizadas, como eu disse, expostas às mais diversas maldades. Muitos lugares que eram para ser lugares seguros, já não são mais para as nossas crianças. Já não são mais. Quem é da minha idade aqui, eu tenho um pouquinho mais, quem tem mais de 30, sabe o que eu estou falando. A gente saía de manhã para andar de bicicleta e voltava de noite. Dizia para a mãe, nem me sujei aqui, chegava a ter uma crosta assim de terra ao redor do pescoço. A gente brincava lá fora. Quem aqui tem coragem de deixar o filho brincar numa praça sem estar junto? Sem estar observando? Porque a perversidade tomou conta dos corações. E as crianças estão sendo alvo dos ataques das trevas. As crianças estão sendo alvo. Como eu disse, lugares que eram para ser seguros já não são. Algumas escolas já incluíram em sua grade a cartilha de ideologia de gênero. E isso é um crime contra as crianças. Isso é um atentado contra as crianças. As multidões em polvorosas comemoram a legalização do aborto. E outros, quando não comemoram, países que ainda não foi aceita a legalização, comemoram a descriminalização do aborto. E aí não dão direito nem sequer para aquele anjinho nascer. As crianças estão sendo atacadas desde o ventre. O inimigo tem preparado armadilhas para as crianças desde o ventre da mãe. E nós precisamos olhar para isso. A igreja não pode apenas ficar indignada. A igreja precisa se envolver. A igreja não pode só não gostar. A igreja precisa se posicionar contra. O diabo, irmãos, odeia as crianças. O diabo odeia o seu filho. O diabo luta contra a vida do seu filho. Não pense que o diabo ele é bonzinho, como aquela minissérie que passa em um streamer aí de internet. Não pense que o Lúcifer é bonzinho. O diabo quer acabar com as crianças. Ele trabalha dia e noite contra as crianças. E pasmem, existem pais que nem orar pelos seus filhos oram. E eu não estou falando de pais que não são crentes, não. Eu estou falando de pais de dentro da igreja. Vou mais. Existem pais que não leem a Bíblia para os seus filhos. Existem filhos de crente que conhecem todos os heróis da Marvel. Todos os heróis da DC. Mas se você pedir quem foi Elias, ele não sabe. Se você pedir para ele quem foi Daniel e o que Deus fez na cova dos leões, ele não sabe. Se você pedir para ele contar a historinha de Jesus, ele não sabe, porque os pais compram o boneco do Homem-Aranha, do Superman, do Batman, compram o boneco do Incrível Hulk, do Doutor Estranho, mas não tiram um tempo de qualidade para ensinar sobre o Evangelho da Graça. Não ensinam os filhos sobre as historinhas e os heróis da fé da Bíblia. Meu querido irmão, ensine a sua criança o caminho que é verdade, você vai se surpreender. Hoje de meio-dia, enquanto nós almoçávamos, nós começamos numa brincadeira, eu e a minha esposa, e aí nós pedimos para eles assim, não precisava ser em ordem, mas quais foram as pragas do Egito. Irmãos, eu confesso que me deu um negócio na cabeça. Eu lembrei de 8, tinha 2 que eu não lembrava, e o Heitor e o Estevão lembraram das 10. E sabe onde é que foi que eles aprenderam? O Heitor falou ainda, ele falou: mãe, lembra um dia que nós fomos lá numa igreja, na cidade que você morava? Irmãos, o Heitor devia ter uns 5 ou 6 aninhos de idade. E ele aprendeu uma vez sobre as 10 pragas do Egito. E ele então lembrava daquilo. As crianças, elas têm uma capacidade de absorção de informação muito grande. E aí o que as suas crianças, o que as nossas crianças estão absorvendo? Elas estão consumindo Galinha Pintadinha, Peppa Pig, né? Tem uns outros lá que eu não sei falar o nome, Patrulha Canina, e tem um monte. Eu também passei por isso, irmãos.
Não pense que os meus só viram historinha da Bíblia na internet, não. Eles viram esses desenhos também, mas tudo tem um tempo. Nós precisamos dedicar mais tempo de qualidade para as nossas crianças, porque elas estão sendo atacadas. O diabo odeia as crianças. Ele usa todas as suas ferramentas, todas as ferramentas ao seu dispor, para destruir os pequeninos, para corromper a infância, para alienar aquela família, para trazer sofrimento para aquela família. O texto de Marcos, capítulo 10, do 13 ao 16, é o mais importante da Bíblia, no que diz respeito às crianças e a sua importância no reino de Deus. É o mais importante texto. No contexto deste texto, Jesus estava subindo para Jerusalém, consciente de que ele iria ser preso, condenado, julgado e morto. E a ideia que nós temos é de que Jesus está caminhando e está a caminho da cruz, mas mesmo assim ele não deixa de ensinar. Se você ler o capítulo todo de Marcos, o capítulo 10, você vai ver que do versículo 1 ao versículo 10, Jesus fala sobre casamento. Do versículo 13 ao 16, Jesus Cristo fala sobre as crianças e por consequência filhos. E do versículo 17 ao 31, Jesus Cristo trata sobre as riquezas, sobre as coisas. Olha que interessante, irmãos. Essa é a ordem correta de todas as coisas: casamento, filhos e coisas. Se você inverter essa ordem na sua vida, você vai arrumar problema para você. Se você colocar coisas, filhos e casamento, você vai ter problema. Se você colocar filhos, coisas e casamento, você vai ter problema. Se você inverter essa ordem, você vai ter problema. E a ordem é uma só: casamento, filhos e coisas. Jesus mesmo indo para a cruz, ele tira um tempo para abençoar as crianças. E nós vemos aqui pelo menos 3 maneiras de lidar com as crianças. Preste atenção. A primeira maneira: existem aqueles que trazem as crianças até Jesus. A primeira maneira é essa: existem aqueles que trazem as crianças até Jesus. Marcos 10, versículo 13, a parte A do versículo diz assim: traziam-lhes crianças para que tocasse nelas. Quem trazia essas crianças? Nós julgamos que pela palavra crianças aqui, que significa brepos em grego, vai desde um feto que está no ventre até uma criança com uma terna idade, uma criança aí com pouca idade. Então, julgamos que eram os pais que estavam levando aquelas crianças, porque eram crianças de colo. Outra referência que temos a crianças de colo aqui é que Jesus, no versículo 16, ele pega aquelas crianças nos seus braços. Então Jesus aqui não está falando de jovens e adolescentes, mas ele está falando de crianças pequenas, está falando de crianças pequeninas. É muito interessante que as crianças não vieram. Você quer que o seu filho vá para a igreja? Você precisa ir com ele. Você quer que o seu filho, quando ele estiver adulto, ele continue indo para a igreja? Você precisa levar ele enquanto ele é pequenininho para a igreja, para ele aprender o caminho. Agora tem muitos pais que querem que as crianças venham sozinhas para a igreja. As crianças não foram sozinhas até Jesus, elas foram trazidas. Devemos ser facilitadores, é isso que o texto está dizendo. Devemos ser facilitadores e não obstáculos para as crianças. Eu como pastor, eu sei. Irmão, dá para ver a alegria das crianças quando elas vêm na igreja. E brincam, e pulam, e correm na escola bíblica dominical, e aprendem coisa nova. E quando eu saio ali fora, vem aquela criançada me abraçar, e um puxa na barra da calça, outro puxa na camisa, e pastor, ele me abraça. A alegria de brincar com os amiguinhos, de aprender de Jesus. Uma alegria. As crianças gostam de vir até Jesus. Agora o problema é que às vezes eu tenho pais em casa que, ao invés de serem facilitadores,
são um empecilho. Ai, meu filho dorme até tarde. Que nada, dá 8 horas que ele já está desperto na cama, correndo, fazendo bagunça. É mais bonito dizer, eu quero dormir um pouquinho mais no domingo. Agora joga a culpa tudo para os coitadinhos das crianças, tudo para os inocentes. Muitos, provavelmente nessa ocasião, dessas crianças foram levadas por seus pais. Os pais levavam os filhos até Jesus para que fossem tocados e abençoados por Ele. Nós temos o dever, irmãos, de sermos facilitadores para que as nossas crianças, os nossos filhos, encontrem o Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando nós somos facilitadores para os nossos filhos, quando nós não criamos obstáculo, sabe o que Jesus faz? Jesus nos encoraja. Jesus nos dá uma palavra de ânimo. Olha o que Jesus disse, versículo 14, a parte B. Disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Jesus Cristo nos estimula a levar as crianças. Quando Cristo falou que delas é o reino de Deus, eu preciso deixar isso um pouquinho claro. Ele não está dizendo que as crianças são inocentes a tal ponto de não possuírem pecado. Não é isso. Todo mundo sabe, e o salmista já deixou bem claro, dizendo: em pecado me concebeu a minha mãe. Irmão, você pode pegar uma criança recém-nascida, criar ela dentro de uma estufa. Ninguém precisa ensinar a criança a mentir, ela aprende sozinha. Ninguém precisa ensinar a criança a invejar, ela aprende sozinha. Ninguém precisa ensinar a criança a cobiçar nada, ela aprende sozinha. Sabe por quê? Porque o mal não é apenas externo, mas o mal é interno. Está no coração. Está no coração. Jesus então aqui não está dizendo que as crianças não possuem pecado, mas Ele está dizendo que as crianças de igual modo são contadas como povo herdeiro do reino de Deus, que de igual modo Ele iria morrer e morreu, como de fato morreu e ressuscitou pelas crianças. E as crianças de igual modo, elas são herdeiras dessa aliança, elas fazem parte deste pacto. Elas foram alcançadas e amadas por Jesus do mesmo modo que um adulto foi alcançado e amado por Jesus. Jesus Cristo, Ele se importa com as crianças. Veja aí, Marcos, capítulo 9, versículo 36 e 37. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Olha o que Jesus Cristo disse. Sabe o que estava acontecendo nessa ocasião? No caminho, eles estavam caminhando, Jesus escutou uma discussãozinha. Quando eles chegaram em determinado lugar, Jesus falou: o que vocês vinham discutindo no caminho? E aí os discípulos foram sinceros e falaram: qual de nós seria o maior no reino dos céus? E Jesus então, para mostrar para eles quem é o maior, pegou uma criança, colocou-a nos seus braços e disse: quem não for igual a essa criança, quem não receber uma criança, não recebe a mim. Mas quem recebe uma criança como essa, a mim recebe. E não só a mim, mas também aquele que me enviou. Olha a honra que Jesus Cristo dá para as crianças. Quando nós preparamos uma aula de escola bíblica dominical para uma criança, nós estamos honrando a Cristo. Quando nós preparamos alguma programação para as crianças, nós estamos honrando a Cristo. Quando a igreja recebe uma criança, ela está recebendo a Jesus Cristo. Jesus, Ele se importa com as crianças. Devemos trazer os nossos filhos a Cristo. Os braços de Jesus sempre estão abertos para receber as crianças. Em João, capítulo 21, irmãos, eu fiquei maravilhado com esse texto. Em João, capítulo 21, Jesus faz 3 perguntas a Pedro. Você sabe muito bem, né? Pedro, tu me amas mais do que os outros?
E Pedro, nas duas primeiras perguntas, Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes. Na última pergunta, Pedro fica um pouco triste e diz: sim, Senhor, tu sabes. Está lá em João capítulo 20. O interessante é que Jesus, então, ele dá 3 respostas para as respostas de Pedro. Pedro diz: sim, eu te amo. E Jesus, na primeira resposta, diz o seguinte: então, apacenta os meus cordeiros. Depois Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Você sabe muito bem que essa expressão cordeiros e ovelhas são expressões que correspondem à igreja de Jesus Cristo. No entanto, me salta aos olhos o que Jesus diz primeiro. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. O cordeiro é o filhote da ovelha. O cordeiro é a cria da ovelha. Em algumas culturas iriam chamar ele de borrego. É o cordeirinho. Jesus olhou para Pedro e disse o seguinte: Pedro, apacenta as minhas crianças, apacenta os filhotinhos. Se tu me amas, cuida das crianças. E é essa pergunta que Jesus Cristo faz para você e para mim nessa noite. Como nós, como cristãos, estamos cuidando das crianças? Jesus depois fala 2 vezes: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Mas a primeira vez que Jesus fala, apacenta os meus cordeiros. Apacenta os pequeninos. Cuida deles, Pedro. A igreja deve estar sempre de portas abertas para receber as crianças. Devemos ser facilitadores para as crianças se renderem aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, tem igrejas que oferecem o pior para as crianças. O pior. Nós temos nos esforçado e precisamos nos esforçar mais para oferecer o melhor para as crianças. Fizemos um treinamento e eu fiquei maravilhado. Eu não pude fazer esse treinamento das crianças, mas teve a irmã Aline da nossa igreja que fez. E ela disse que existem crianças que são tratadas como um ministério de guarda-volume. E aí a igreja tem uma salinha lá só para tirar as crianças do culto e colocar lá para não atrapalhar no culto. Outros tratam as crianças como palhacinhos de circo, e as crianças só servem para ensaiar peças e para entreter os adultos. Outros pensam nas crianças como iscas. Não, nós vamos fazer isso aqui para as crianças para ganhar os pais. Os mais crentes vão pensar nas crianças e dizem: não, as crianças são a igreja do futuro, e não é isso. As crianças são a igreja do presente, é a igreja do agora. Nós precisamos dedicar a nossa vida, o nosso tempo de qualidade, ensino e recursos para as nossas crianças, porque delas é o reino dos céus. Apacente os meus cordeiros. Em segundo lugar, existem aqueles, em primeiro lugar, que trazem as crianças. Em segundo lugar, tem aqueles que impedem as crianças de virem a Jesus. Marcos 10, 13b. Mas os discípulos os repreendiam. Pela lógica, esse primeiro grupo que trazia as crianças até Jesus eram os pais. Mas falando em grupos, existem crianças que são trazidas para a igreja pelo tio, pelos primos, pelos amigos, pelos avós. Então não está retido apenas aos pais. Existem crianças que são levadas à igreja por membros da família. Aqui nesse segundo ponto, quem impediu as crianças ou tentou impedir as crianças de chegarem até Cristo foram os discípulos. Só que também não é um grupo fechado. Porque às vezes, irmãos, esse grupo que tenta impedir as crianças de chegar a Jesus são os próprios pais, os próprios tios, os próprios avós, os próprios primos e amigos. Mas nesse caso, nesse texto, foram os discípulos. É neste caso em específico que os discípulos foram duros de coração e demonstraram uma grande falta de visão ao tentarem impedir as crianças de chegarem até Jesus. Por que eles foram duros de coração e não tiveram visão?
Porque um capítulo antes, nós lemos o texto no versículo 9, capítulo 9, versículo 36 e 37, eles discutiam sobre quem seria o maior no reino dos céus. Jesus Cristo pega uma criança e diz: ó, tem que ser igual esse aqui, senão vocês não vão entrar no reino dos céus. Se vocês não receberem essa criancinha aqui, vocês não vão entrar no reino dos céus. Porque quem recebe essa criança, recebe a mim. E agora, quando as crianças, ou os pais, os avós, os tios, estão levando essas crianças para Jesus, os discípulos agem com preconceito. E falam: não, Jesus é um popstar. Jesus é um popstar, ele não pode ser tocado por criança. Naquela cultura, a criança só tinha algum valor depois dos 13 anos, quando começava, era matriculada da escola dos rabinos e começava a aprender. Até os 13 não tinha serventia, não tinha muita serventia. Mas Jesus está recebendo pretos, bebês de colo, lactantes, crianças pequenininhas. E Jesus sempre olhou para essa classe menos favorecida e deu atenção para elas. Não seria diferente com as crianças. Nem sempre os que levam as crianças a Cristo são os pais. Por vezes, Deus usa outras pessoas. E nem sempre os que impedem as crianças são os discípulos. Às vezes são os próprios pais, irmãos e membros da família. Jesus já tinha ficado indignado, irmãos, com os fariseus, com os saduceus, com os seus inimigos. Ele tinha ficado indignado. Mas Jesus nunca tinha ficado indignado com os seus discípulos. E anotem essa informação: foi a primeira e a única vez que Jesus ficou indignado com os seus discípulos. E olha o que eles faziam: eles davam umas mancadas feias. E sabe por que Jesus se indignou com os seus discípulos? Porque eles tentaram fechar a porta da graça para aquelas crianças. E a palavra aqui, indignação, no grego é uma palavra pesada. Jesus ficou enfurecido com eles. Jesus repreendeu eles. Jesus se indignou contra eles. Jesus se indigna ao ver o pecado do preconceito contra aquelas crianças. Jesus também se indigna, irmãos, com o pecado do preconceito contra as crianças da igreja. E por que Jesus se indigna? Porque os pequeninos também são alvos do seu amor e da sua graça. Jesus ama as crianças, mas rejeita aqueles que as impedem de vir a Ele. Não pense que Jesus fica feliz quando nós somos empecilhos para as crianças. Jesus quer que nós venhamos ser facilitadores para as crianças e não empecilhos. Jesus ama as crianças. Samuel ouviu a voz de Deus quando ele tinha 8 anos de idade. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, se converteu ao Senhor com 8 anos de idade. E sabe por que Jesus ele se indigna com seus discípulos? Porque as crianças têm a capacidade de crer, e a fé deles é verdadeira e genuína. Olha o que Jesus diz lá no versículo 42 do capítulo 9: e quem escandalizar um destes pequeninos, fazendo referência àquela criança que ele pegou no colo, que creram em mim, um destes pequeninos, que o quê? Que creram em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Jesus se indigna com aqueles que são empecilhos, pedra de tropeço na vida das crianças. A justiça de Deus vai cair sobre esse mundo, irmãos, porque esse mundo tem trabalhado contra as crianças, para corromper a pureza, para corromper a inocência, para deturpar a infância. A justiça de Deus vai pesar sobre essas autoridades que tapam os olhos. A justiça de Deus vai pesar sobre eles. As crianças não são seres irracionais, elas são capazes de crer genuinamente em Jesus Cristo, com uma fé pura e não fingida. Eu lembro que tem até uma foto disso. Tem uma casa lá para baixo, da onde a gente mora, numa rua, e tem um muro alto de pedra. E aí tem uma foto do Heitor bem pequenininho, recém quando a gente chegou aqui em Alto Paraíso. O Heitor devia ter uns 3 aninhos naquela foto. E 3 aninhos
um muro dessa altura assim é alto para uma criança de 3 anos. E eu coloquei ele em cima do muro e tem a foto dele, ele está só com uma calça, a fralda assim, aparece um pouquinho da fralda, ele já era bem gordinho, né? Sem camisa, estava calor, e com um sapatinho no pé. E eu falei, pula, Heitor, e a Grace bateu a foto bem na hora, dele com os bracinhos esticados para cima, e eu pegando ele. Sabe por que Jesus repreendeu aqueles discípulos? Porque a fé de uma criança é uma fé verdadeira e não fingida. Eles creem sem duvidar. Quando uma criança entrega a vida a Jesus, ela entrega de verdade, porque Jesus Cristo trabalha ali. Terceiro e último lugar, Jesus abençoa as crianças. A primeira maneira de lidar com as crianças é levando as crianças até Jesus. Mas existe uma outra maneira, que é impedindo as crianças de chegar até Jesus. Na primeira maneira, você é elogiado por Jesus, na segunda, repreendido. E agora a terceira é uma recompensa para aqueles que trazem as crianças a Jesus, uma recompensa para os que trazem e para as crianças. Jesus abençoa as crianças, versículo 16: e tomando-as nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Jesus demonstra amor, cuidado e atenção especial com todos aqueles que eram marginalizados na sociedade, inclusive com as crianças, com os recém-nascidos, com os pequeninos. As crianças não tinham muito valor, como eu já falei, não porque não eram importantes, mas elas começavam a aprender, literalmente, ser vistas a partir dos seus 12, 13 anos de idade. Elas não eram ouvidas ou reconhecidas, mas Cristo nos ensina que elas devem ser tratadas como prioridade. Prioridade. Uma igreja que não cuida dos seus pequeninos é uma igreja que negligencia o seu Salvador. Jesus não apenas acolhe aquelas crianças e repreende os discípulos, mas ele abre os seus braços e pega elas no colo. Jesus só não apenas ouviu aquelas crianças ou ergueu a mão e abençoou de longe, mas ele repreendeu os discípulos, disse: deixem as crianças virem até mim. Eu quero elas aqui, e não apenas perto, mas eu quero elas nos meus braços. Toda criança que se achega até Cristo, Cristo a recebe nos seus braços. Jesus vê as crianças como uma herança de Deus, alvo do seu amor, filhos e filhas da promessa. Cristo vê as crianças como exemplo para todos que querem entrar no céu. Você quer entrar no céu? Amém, eu quero, glória a Deus. Versículo 15: em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Devemos ser como crianças que creem e confiam, que entregam e descansam. Qual é a conclusão que nós podemos tirar disso? Em primeiro lugar, nós devemos ser pontes e não barreiras. Nós devemos ser facilitadores. E quando eu falo da sua responsabilidade pai, da sua responsabilidade mãe, da sua responsabilidade tia, tio, a sua responsabilidade de trazer a criança para a igreja. De trazer a criança para a igreja. Não seja você o empecilho do seu filho vir à igreja. A igreja precisa ser uma ponte que leve a criança até Jesus, e não uma barreira. A igreja precisa buscar ferramentas, recursos, estratégias, para conduzir a criança de um modo orgânico e saudável ao encontro com o Salvador, Jesus Cristo. A igreja não pode ser uma barreira. Segundo lugar, não podemos menosprezar as crianças, fazendo as coisas de qualquer maneira. Jesus diz que quem recebe um desses pequeninos, recebe ele próprio. Então, professora de escola bíblica dominical, quando você for fazer a sua aula, você vai fazer a sua aula para apresentar para Jesus. É esforço máximo, é fazer o melhor, é saber que quem está ali representa o Salvador e o Criador, e que aquelas crianças que estão ali,
elas foram alvos do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa investir na qualidade do ensino, a igreja precisa investir nos seus professores, nos materiais, na estrutura, no prédio, para que as crianças tenham não só um conforto, mas sim uma comodidade para aprender com qualidade sobre o amor de Jesus Cristo. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Terceiro e último lugar, precisamos preparar uma igreja que, assim como Cristo, abraça as crianças. Precisamos preparar uma igreja, irmãos, que abraça as crianças, que abençoe as crianças. Tem tanta criança aí fora, irmão, sofrendo demais, sofrendo abuso em casa, passando fome, vontade de ter um brinquedinho, não tem. E você pode ser essa pessoa que vai abraçar essa criança, que vai ajudar essa criança, que vai conduzir essa criança ao Senhor Jesus Cristo. Por isso a igreja não pode deixar de investir nas crianças, não pensando para ser a igreja do futuro, mas nas crianças para ser a igreja de hoje, do agora. Porque Jesus também, quando gritou naquela cruz, está consumado, ele gritou, está consumado, e salvou as crianças também. As crianças. Nós precisamos ser uma igreja que abraça e abençoa as crianças. Deus conta com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Oremos. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações. Seja conosco no decorrer dessa semana, e que venhamos, ó Deus, ser uma igreja abençoadora para os pequeninos. Assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.